Olá! A política externa do presidente Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo começa a dar resultados. Com 25 mil mortos, vítimas da pandemia do coronavírus, o Brasil destaque internacional e o novo epicentro da doença no mundo. E o que faz o presidente? O que faz o governo frente à tragédia? O que tem feito desde que ela começou? Nega a pandemia, minimiza os seus efeitos, culpa prefeitos e governadores, desacredita a ciência e a medicina, vende uma cura milagrosa por meio de um remédio, a hidroxicloroquina, que a comunidade médica internacional não recomenda. Aliás, a OMS, faz poucos dias, suspendeu o uso da cloroquina em testes contra o coronavírus. Não bastasse isso, segue incitando os seus cúmplices a irem às ruas e manifestações, estimulando o afrouxamento do isolamento social. O argumento de Bolsonaro é que ele age em defesa do povo, mas os números desmentem o presidente Bolsonaro. Em pesquisa realizada no começo de abril, cerca de 76% dos brasileiros avaliavam que naquele momento, era mais importante as pessoas ficarem em casa, mesmo admitindo que o isolamento social provocaria uma crise econômica e aumentaria o índice de desemprego. Naquela mesma pesquisa, 65% apoiavam a continuidade do fechamento do comércio de bens não essenciais e alguma coisa em torno de 60% era favorável ao isolamento horizontal, ou seja, o isolamento de todos, independente se pertencia ou não aos chamados grupos de risco. No dia 12 de maio, em parte em função das atitudes do próprio presidente, desse estímulo que vem desde o governo pelo afrouxamento do isolamento social, o índice caiu um pouco, mas ainda é bastante significativo. Nessa pesquisa, de 12 de maio, 67,3% dos entrevistados ainda defendiam que o distanciamento social era a melhor medida de prevenção e que deveria ser praticado por todos. Sobre a cloroquina, pesquisa no dia 20 de abril indicava que 89% dos brasileiros achavam que quem deveria indicar ou não o uso do medicamento eram os médicos e não políticos, o que inclui, obviamente, o presidente. Se faz o que não deveria, por outro lado, o presidente segue não fazendo o que é a sua obrigação como governante. Se comparada a situação brasileira com alguns dos países vizinhos, a gente tem uma dimensão um pouco mais clara do tamanho da nossa tragédia e do tamanho da irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Vamos tomar como referência a Argentina, que tem pouco mais de 13 mil casos e 492 mortos, com 117 mil testes realizados para uma população de 44,5 milhões de habitantes. Com 2,6 mil testes por milhão, a gente pode dizer que a Argentina testou muito pouco, menos que o Brasil, inclusive. Mas, ao adotar, desde o começo, medidas muito rigorosas de isolamento, a Argentina tem hoje cerca de 292 casos por milhão de habitantes e um índice de letalidade de 3,7%. Na sua tão conhecida obsessão por ideologizar toda e qualquer discussão, inclusive e principalmente uma discussão que diz respeito a um caso de pandemia de proporções globais, Bolsonaro já disse que a Argentina caminha para o socialismo e não é referência e modelo para o Brasil. Mas o Uruguai, governado por uma coalizão de direita. O Uruguai tem 789 casos, 22 mortes e 39 mil testes realizados desde março, para uma população de 3,5 milhões de habitantes. Isso dá 11,1 mil testes por milhão. É um índice bastante alto. 225 casos por milhão de habitantes e uma letalidade das mais baixas da América do Sul, das mais baixas do mundo, 2,8%. O que o Uruguai fez?
como a Argentina, o Uruguai, que não caminha para o socialismo, foi adotar, além de uma testagem bastante alta, foi adotar também, desde o começo, medidas rigorosas de isolamento. No Brasil, onde as medidas de isolamento são rechaçadas pelo próprio presidente, que acusa governadores e prefeitos que as adotaram de conspirarem, de imporem uma ditadura contra as suas populações, são 396 mil casos, 25 mil mortos e apenas 871 mil testes realizados para uma população de 209,5 milhões. Isso dá 4,1 mil testes por milhão, um pouco acima da Argentina, mas muitíssimo abaixo do Uruguai. 1.890 casos por milhão e uma letalidade de 6,3%, acima da Argentina e muito acima do Uruguai. Esses dados são públicos e de fácil acesso. Bolsonaro certamente os tem. Ainda assim, apesar disso, segue numa atitude negacionista, transformando o Brasil, ao mesmo tempo, no centro, o centro de propagação da pandemia, e num pária, um pária dentro do continente, mas mesmo fora. A resposta é simples. Bolsonaro segue em campanha desde 2018 e, a governar, prefere continuar em campanha, mirando 2022 e a reeleição. O problema é que Bolsonaro usa como palanque 25 mil corpos, 25 mil vítimas de uma pandemia, de uma doença, contra a qual ele e o seu governo não movem nenhum esforço de prevenção e de contenção. É isso. Fiquem em casa, se cuidem. Até a semana que vem.